Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Nightcry. Vai ser difícil falar desse jogo aqui hoje. Eu não costumo falar de coisas que eu não gostei. Acho que a ideia é passar coisas legais, mas eu acho que é dever cívico e moral falar do quão ruim e decepcionante é Nightcry. Eu não sei quantas pessoas aí estão na expectativa e ansiavam por esse jogo, mas a minha expectativa era tanta que eu até ajudei a fundar esse jogo no Kickstarter. Eu dei lá os meus dinheiros para receber a cópia antes de sair e para ajudar o jogo a existir. A importância desse jogo, ela foi, né, enquanto projeto, extremamente grande, para mim, pelo menos, e pro terror, de uma forma geral. Então, assim, a decepção que o jogo é e o quão ruim ele é meio que inacreditável, porque é tanta gente competente, boa, envolvida, que a chance de dar errado era meio que zero. E aí... Bom, começando do começo, esse jogo o Nightcry nasceu como Project Scissors, e ele foi vendido como o retorno triunfal do Hifumi Kono ao terror. Se você não sabe quem é o Hifumi Kono, ele é muito importante para o terror, mesmo que ele tenha sido diretor de apenas 2 jogos de terror em sua carreira. Ele é criador do Clock Tower, que é um jogo de Super Nintendo, na verdade Super Famicom, de 95. Eu digo isso porque esse jogo nunca saiu, nunca foi localizado oficialmente para fora do Japão. Existem muitas traduções de fãs extremamente competentes, que foi assim que eu pude terminar e entender a história, mas ele nunca de fato saiu do Japão. Isso é o primeiro jogo só, ele é uma série, ele tem mais 2 jogos oficiais, continuações oficiais. Esses sim foram lançados fora do Japão. Um é um que foi chamado como Clock Tower, do primeiro PlayStation, que na real chama Clock Tower 2 no Japão, e o outro que é o Ghost Head, que chama Clock Tower 2, o Struggle Within, que tem essa confusão de nomes por conta de não ter sido lançado o primeiro, um lance meio Final Fantasy 3, Final Fantasy 6. O Nightcry, ele conta a história de uma mulher chamada Mônica, que é uma personagem extremamente péssima, ruim ao extremo, assim, uma loira horrível, assim, não traz nada pra história, não acrescenta absolutamente nada pra nada, e ela tá numa festa, que na verdade é uma festa por conta de uma palestra de um professor num transatlântico, tá cruzando o oceano, ele chama Oceanos o navio. Então você começa o jogo no meio dessa festa, e ela tá atrás, meio embriagada, atrás de um amigo que ela não encontrou, não tá lá. E assim ela meio que se separa do grupo de alunos, dos amigos dela ali. O jogo ele nasceu com a ideia de revitalizar, de trazer de volta o conceito do Clock Tower, mas ele falha miseravelmente em todos os aspectos possíveis. Eu não consigo apontar um único ponto positivo desse jogo em termos de jogo. Ele tem aspectos bons, claro, porque afinal de contas tem tanta gente boa envolvida que a trilha sonora é espetacular, afinal é da Michiru Yamane, e a Michiru Yamane é a compositora dos Castlevania, do Symphony of the Night, na real do Bloodlines pra frente. O traço do monstro é do Masahiro Ito, que é o desenhista das criaturas dos Silent Hills da época do Team Silent. Então o Cecil Walker, ele é desenhado por ele. E ele tem a participação do Takashi Shimizu, que é um baita diretor de filme de terror japonês, ele é mais famoso pela série Ju-On. E ele está envolvido nesse jogo de alguma forma, ele fez um curta live action para meio que promover o jogo, e ele ficou depois no projeto do jogo. Então a decepção é muito maior por conta da gente levar em consideração todas essas grandes figuras dos videogames envolvidas. O Hifumi Kono, depois do Clock Tower, ele fez outros jogos de vários estilos. Os que ficaram famosos são o Steel Battalion, de Xbox One, que ele tem a produção do Shinji Mikami, então imagine. E ele é aquele jogo famoso por ter aquele baita controle de mecha pesado, gigante de robô. É dele, do Hifumi Kono, da produtora dele, Nude Maker. E ele fez também um jogo em parceria com a Platinum Games, que é o Infinite Space, que é um jogo de DS. Eu gostei, muita gente não gostou, mas é um jogo de você manejar e cuidar da sua tripulação, a tripulação de uma base. É um simulador de vida numa base no espaço, numa espaçonave. Tem suas limitações, mas eu acho uma bela ideia. E aí ele ia voltar ao terror com esse jogo, tipo, pô, que demais, assim, como poderia dar errado? E o negócio desanda tanto, é tão fraco, que eu prefiro falar de Clock Tower, de sua importância, porque parece que o próprio diretor do jogo não tem ciência da importância da criação dele. Clock Tower é uma série que nasceu lá em 95, como eu falei, de Super Famicom,
E ele apresenta o conceito de protagonista indefeso nos jogos de terror. De forma clara, concisa, consciente. Você joga com uma menina chamada Jennifer Simpson, e ela é a cara da Jennifer Connelly, e aí você já traça um paralelo ao filme Phenomena. E se você lê entrevistas com o filme Connelly, ele diz isso mesmo, né, que as inspirações dele para fazer o Clock Tower são Phenomena, do Dario Argento, que é um baita diretor de filme de terror italiano. E um outro filme menor, um slasher chamado The Burning, eu não sei o nome, acho que é Chamas do Terror, alguma coisa assim em português, que é a história de um cara deformado que mata as pessoas com uma tesoura gigante. É um clássico, clássico por conta da forma que o filme é feito, porque lá no começo dos anos 80 existiam muitos slashers, então clássico nessa forma. Não que o filme seja bom, mas ele é legal porque o protagonista é legal. O vilão, no caso. Então todos esses pontos amarrados formam um Clock Tower em concepção, mas a ideia do protagonista indefeso, dessa Jennifer Simpson, é usada até hoje. E é como se as pessoas que jogaram esse jogo em determinado ponto de suas vidas, elas hoje criassem jogos de terror. Então a gente vê um sem fim de Amnesia, a Outlast, a Soma, a The Forest, a Stairs, muitos jogos de terror com protagonistas indefesos. E todos eles, invariavelmente, nasceram no Clock Tower. Mesmo que os desenvolvedores neguem, nasceram no Clock Tower. E o Clock Tower é um jogo bizarro porque no Super Nintendo, no Super Famicom, ele acompanhava um mouse, porque ele é um point and click. Ele não é aqueles point and clicks da LucasArts com barra de ações e todas aquelas dificuldades e aquela monte de itens que você mistura mas ele é um point and click. Você controla um cursor e você clica onde o personagem vai. E um pouco da dificuldade está atribuída a esse aspecto do gameplay, porque ele é bem limitado. Se você clica num ícone e não clica duas vezes, o personagem não corre até lá, ele anda. E às vezes você pode ser pego pelo assassino. Porque a história tem um assassino numa mansão de uma série de órfãos que vão ser adotadas por uma mulher, uma família, os Burrows, nessa mansão chamada Clock Tower, que é isolada na floresta, evidentemente, e que tem uma torre do relógio, e por isso chama Clock Tower. Chegando lá, Jennifer e suas amigas, que moravam no orfanato e vão passar a morar nessa casa, elas vão desaparecendo uma a uma, digo, as amigas dela, a Jennifer é que você controla, e elas vão sendo mortas por esse assassino, que tem uma tesoura gigante. Ele tem um aspecto meio Benjamin Franklin, assim, com uma roupinha meio infantil, meio AC/DC também. Então, quando ele aparece pela primeira vez, é um choque de um terror meio cômico, mas ele realmente te mata. E ele é um cara... não parece ser um adulto, o que já gera umas dúvidas. E conforme você vai estudando e entendendo mais o jogo, você vai vendo umas coisas extremamente esquisitas e bizarras. Então o primeiro Clock Tower ele tem muitos elementos importantíssimos pro terror. E o Hifumi Kono, que é o criador disso tudo, ele eu acho que não tem a menor ideia disso. E o Night Cry é meio que prova. Porque ele coloca o conceito de point and click num jogo tridimensional e que você poderia controlar aquele personagem perfeitamente. Assim. Não tem porquê esse point and click, além de querer quebrar o jogo completamente. Então a frustração de você clicar e o personagem não ir, ou ser lento, ou ter quebra de câmera e tudo confundir, meio que faz com que, imagino eu, que muitas pessoas vão abandonar o jogo na primeira meia hora. Ou nas primeiras mortes pro assassino. Porque assim como no Clock Tower original, esse jogo também tem um assassino de tesoura, mas ele tem aspectos muito mais sobrenaturais do que o outro. Ele tem uma aura meio negra, uma nuvem, uma névoa ao redor dele, com umas mariposas no rosto. Então o visual dele é bem legal, e não dá nem pra saber se é homem ou mulher, pelos barulhos que ele faz parece ser mais mulher. E ele realmente tem uma tesoura gigantesca que te mata assim, sem pestanejar. Então o jogo ele meio que, o Night Cry, assim como o Clock Tower, ele balanceia você explorar um cenário e coletar itens, e você fugir dessa criatura. E você pode se esconder debaixo da cama, se esconder dentro do armário, ou até mesmo enfrentá-la. E enfrentar eu quero dizer, você segura a tesoura dela e empurra ela. Ou ele. E isso conta a estamina do personagem. Ele vai ficando mais cansado, mais debilitado, e aí tem uma hora que ele não consegue mais fazer isso. E ainda mais você controlando essa Mônica, essa personagem detestável, você quer que ela morra, na real. Você não quer que ela chegue a lugar nenhum. Cada diálogo que ela tem e cada reação que ela tem pro que tá acontecendo é tão péssima, é tão inverossímil e não crível que o vínculo é zero. Então se você conseguir chegar até os capítulos mais pra frente, o que não é fácil, você vai encontrar um outro personagem, que é o professor dela, você joga com ele, e você joga com uma outra menina, que é colega de classe dela, que aí talvez gere a relação com o Clock Tower, porque o sobrenome dessa menina é Simpson, e o sobrenome da Jennifer do Clock Tower é Simpson também. Eu não vi nenhuma outra relação direta, mas essa é meio que o bastante. Eu imagino que nunca mais vai ter nenhum jogo do tipo, porque esse jogo é tão péssimo que
é meio que, sei lá, fim de carreira, cara, pro Hifumi Kono. Mas, em todo caso, eu acho que isso não impede que as pessoas... Muito pelo contrário, eu acho que elas têm que saber da existência e da importância do Clock Tower. E da Human, no caso, né, que é a Human Entertainment, que é a produtora que fez na época. A Human era famosa por fazer jogos de luta livre, de Fórmula 1, de esportes, de beisebol, se não me engano. Poucos jogos saíam do Japão. E uma curiosidade sobre a Human é que o Suda, o Goichi Suda, o Suda 51, ele era um funcionário da Human e quando a Human decretou falência, ele fundou a Grasshopper, que é a produtora que ele está até hoje. E a Human meio que se quebrou, né, em várias repartições, formou a Spike, que fez a série Way of Samurai, formou a Nudemaker, que é a produtora do Hifumi Kono, que fez o Steel Battalion, e uma outra produtora chamada Sandlot, que fez muitos jogos para o Japão. Eu não conheço muitos deles, nunca joguei. Mas ela foi muito importante na época e ela criou esse conceito de jogo de terror de sobrevivência com um protagonista indefeso, que na época talvez fosse muito vanguarda e as pessoas não tenham conseguido assimilar direito, e que isso levou muito tempo para ser propagado e a fórmula ser, não copiada, mas a ideia ser difundida, que é o que a gente vê hoje e imagino que vai continuar vendo por muitos anos, porque funciona para o terror esse conceito de vínculo jogador-protagonista. Porque por mais que você não seja um adolescente de 16, 17 anos, você não vai conseguir reagir muito bem quando um assassino com uma tesoura gigante parta correndo em sua direção. Então essa é uma das importâncias do Clock Tower, do Hifumi Kono. Então não desrespeite esse cara, caso você tenha um único contato com o Nightcry e não saiba de onde ele veio, porque ele é uma figura icônica, um dos sagrados aí dos videogames e que infelizmente não soube se adaptar pro nosso mercado contemporâneo aí de videogames. E isso é ainda mais decepcionante se a gente pensar no tanto de gente competente envolvida nesse projeto e em todas as expectativas formadas. Então, Nightcry é muito, muito ruim, mas que se Nightcry seja uma ponte para que você se interesse por Clock Tower, ou de PlayStation, de Super Nintendo, ou então o Clock Tower depois que saiu de PlayStation 2, o Clock Tower 3. Muitos dos desenvolvedores da Human foram para a Capcom ela comprou os direitos de Clock Tower, sei lá o que ela pretende fazer com Clock Tower, mas houve um Clock Tower 3 de PlayStation 2, houve um outro jogo chamado Hunting Ground, o Demento, que é um sucessor espiritual, esse sim, de fato, muito bom, que você controla uma menina num castelo medieval e ela tem a ajuda de um cachorro. Imagino que esse seja muito mais famoso. E o Nightcry, infelizmente, como esse fim do túnel, e o túnel é, infelizmente, uma parede sólida que não se passa nenhuma locomotiva, é isso. Então, Nightcry péssimo, Clock Tower uma série extremamente importante que vale a pena ir atrás e conhecer mais.